senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é no Palácio Nacional da Ajuda. A simples visita do Palácio é instrutiva. A primeira pedra foi lançada em 1802, reparem, já no século XIX, destinava a ser finalmente um palácio real, porque Lisboa não tinha um palácio real, a única capital europeia sem palácio real. Bom, então em 1802, reinado de Dona Maria I, mas regência já do príncipe Dom João VI, e iniciou-se a construção em 1802. Mas reparem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 veio a invasão francesa, a corte sai daqui e vai para o Brasil, as obras ficam interrompidas, volta do Brasil depois da Revolução de 1822, mas não há dinheiro para continuar as obras do Palácio. Houve várias tentativas, mas ainda hoje, o aspecto do Palácio nas traseiras é absolutamente desanimador. É, assim como há as capelas imperfeitas, há o Palácio imperfeito. Tudo ficou imperfeito. Não houve dinheiro para acabar o Palácio dos Reis de Portugal. Eles chegaram a vir aqui, o rei Dom Luís e a esposa, a rainha Dona Maria Pia, que era uma artista, e foi ela em grande parte que contribuiu para estas obras de acabamento. Em todo o caso, é um palácio incompleto. Mas eu hoje vim aqui por uma razão especial. Este andar é a Galeria Dom Luís I, uma galeria de exposições, e tem agora uma exposição que eu acho interessantíssima. Os Museus da Madeira. Na Ilha da Madeira há realmente muita coisa boa, muito bonita, que nunca tinha saído de lá. Agora, por um acordo, 300 peças dos Museus da Madeira viajaram até Lisboa, saem da Madeira pela primeira vez e são aqui expostas ao público. Eu devo dizer que a arte na Madeira é extremamente importante por causa da riqueza da terra. Primeiro o açúcar, depois o vinho. Isto era tudo mandado para a Flandres. Antuérpia era a placa de distribuição para a Europa de todo o açúcar madeirense e, enfim, nos pagamentos, por vezes, em vez de pagarem com dinheiro, chegavam a acordo e pagavam com obras de arte. Também aqui havia muitas igrejas, e as igrejas têm que ter quadros, têm que ter estátuas, têm que ter paramentos, têm que ter obras de arte. E aqui não havia. Era preciso mandar vir de onde? Bom, algumas coisas vieram de Lisboa, sobretudo pratas e assim, há aí muito bonitas, feitas em Lisboa. Mas a maior parte encomendava-se na Flandres. Daí resulta que a maior coleção de arte flamenga que há em Portugal está hoje na Ilha da Madeira. Não está hoje. Está hoje aqui, na Galeria Dom Luís, mas está por empréstimo. Está para voltar quando acabar esta exposição. Ela acaba em fevereiro. Portanto, o senhor telespectador não deixe de cá vir. Não deixe de vir e isto é o catálogo. O catálogo é um belo catálogo, um grande catálogo. Tem aqui este quadro que se está a ver. Este quadro representa São Joaquim e Santa Ana. São os pais de Nossa Senhora. Bom, isto oficialmente, porque segundo, enfim, a voz popular madeirense, este não é o São Joaquim. Este é o rei Ladislau, rei da Polónia, que deu uma batalha aos turcos, foi vencido e, é claro, vencido, vexado, humilhado, retirou-se e foi viver para a Ilha da Madeira. Tudo isto faz parte de um passado lendário. Não há nenhum rei Ladislau na Ilha da Madeira. Mas é isso que se conta, que é o rei Ladislau a dar a mão à Santana. O quadro é flamengo, claro, é flamengo, e é com ele que se abre a exposição.
Na história de Portugal, dizia-se durante muitos anos, muito tempo, que a Madeira, a Ilha da Madeira, foi descoberta pelos portugueses no ano 1419, 1420. Bom, depois, no século passado, começou a aparecer mapas anteriores, mapas do século XIV, mapas, roteiros marítimos, que já lá tinham a Ilha da Madeira, até com o nome Isola del Legname. Legname é madeira em italiano. Portanto, se já era descoberta, já estava nos mapas, os portugueses não a descobriram. Bom, há nisto uma questão de palavras. A ilha tinha sido avistada pelos navegadores que iam às Canárias. A navegação da Europa para as Canárias já era frequente, havia mesmo relações comerciais, trocas permanentes, e quando os navios vinham das Canárias para a Europa, tinham que navegar muito para o Ocidente para apanhar os ventos que depois os traziam em direção à costa da Europa. E nessa navegação avistavam a Ilha da Madeira. Via-se uma ilha ao longe e por isso punham no mapa. Agora, nunca ninguém pôs o pé em terra, nunca ninguém disse o que é que lá havia. A ilha era um mistério, e um mistério de terror. Quer dizer, uma ilha que monstros, que pavores, que feras, que perigos lá pode haver. Ninguém lá pôs um pé. E foram os portugueses os primeiros a desembarcar. Esse desembarque é até dramático porque os portugueses primeiros estiveram no Porto Santo. Do Porto Santo avista-se a Madeira. Avista-se ao longe, é certo, em todo caso, vê-se bem. Num dia claro, vê-se perfeitamente bem. Mas eles estiveram lá um ano e depois o João Gonçalves de Arco foi dar a volta àquilo e desembarcou na Câmara de Lobos. As residências de Zarco são uma epopeia. Ele começa por desembarcar na Câmara de Lobos. Porquê? A Câmara de Lobos era uma ilha, hoje não é, e onde havia uma grande caverna aberta para o mar, e essa caverna servia de abrigo. E o Zarco com a família instalou-se dentro dessa caverna. Além dele, havia lá muitos lobos marinhos. Os lobos marinhos são uns animais que ainda hoje existem. E então ele, por graça, chegou a assinar João Gonçalves da Câmara de Lobos. Quer dizer, o fidalgo que se apodera de uma cidade, fica com o nome da cidade, ele tinha aquela Câmara de Lobos. É o primeiro nome que ele põe. Depois, há um movimento de terras e a ilhota ficou ligada ao continente, à terra. Bom, e ele não saiu dali. Saiu dali porque havia o terror. O que é que havia naquela massa de terras, como a Floresta Virgem? O seu telespectador talvez não saiba o que é a Floresta Virgem. Eu já a vi. É uma noite fechada, é perfeitamente impenetrável. Um coelho não pode passar por ali. Ele então mudou dali para umas ilhotas que estavam diante da atual cidade do Funchal. Lá estão ainda as duas ilhas, dentro do cais. Foi ali a segunda morada do Zarco. Depois ele precisava de terras para cultivar e, sobretudo, ele tinha um problema nos olhos. Zarco quer dizer, enfim, doente do olho. Tinha tido um problema, parece, no norte da África, e tinha um olho doente. Ora, a doença dos olhos, nessa altura, curava-se com lavagens de água de funcho. Água de funcho. O funcho é uma planta que não se dá na Floresta Virgem. O funcho tem que ser plantado de propósito e tem que ter muita luz. O João Gonçalves de Arco pega fogo à floresta, arranja um espaço livre, põe funcho para tratar da sua doença dos olhos e assim nasce um funchal, que hoje é essa lindíssima
cidade, uma das mais fascinantes cidades portuguesas, que nasce, enfim, da instalação do Zarco. De lá dessa ilhota ele passou depois já para a terra firme, para o campo de Santa Clara, e depois foi para onde está agora o museu e o convento, e aí ficou, aí morreu, aí se enterrou. É uma vida inteira de trabalho, de ocupação progressiva, é ele quem faz a madeira. O infante Dom Henrique distribuiu a madeira a 3 servidores. A Ilha da Madeira dividiu ao meio e deu metade ao João Gonçalves Zarco, outra metade ao Tristão Vaz Teixeira. A Ilha do Porto Santo era uma ilha só, né? Essa deu-a ao Bartolomeu Prestrello, era um italiano afidalgado e, portanto, merecia ter uma ilha só. É claro que nessa partilha o Prestrello é que ficou pior, porque na Ilha do Porto Santo não chovia e sem água não há vegetação e sem vegetação não há riqueza. Portanto, a obra dos Prestrelos no Porto Santo é praticamente nenhuma. A capitania do Zarco desenvolveu-se rapidamente. A capitania do Tristão Vaz Teixeira, não. Tristão Vaz, no Machico, também fez obras, mas teve um contratempo. Estes fidalgos iam para lá, levavam as famílias. Fidalgos não, eles não eram fidalgos. Enfim, ficavam afidalgados desde que são capitães donatários. E depois tinham filhas. E era preciso casar as filhas. Ora, casá-las com quem? Numa ilha deserta, porque a Madeira não tinha habitantes quando a gente lá chegou. Então, o Zarco escreve ao rei a dizer que agora é fidalgo e que lhe manda lá um conjunto de fidalgos para a casa das filhas. E o rei mandou. O Tristão Vaz, quando aparecia um fidalgo por ali, metia-o em casa, tratava muito bem, e aconteceu que meteu lá um fidalgo, creio que se chamava Arrobas. E as filhas eram bonitas, o Arrobas era um jovem e raparigas bonitas, e a Ilha da Madeira aconteceu o que era natural. Mas o pai soube, ficou zangado, mandou castrar o fidalgo completamente e depois amarrou-o com arames a uma vara de uma cisterna, de andar à volta a tirar água, mas isto soube-se, alguém passou por lá, isto era rigorosamente proibido. Os capitães donatários tinham muitos direitos, mas estava escrito, não podiam talhar membro, não podiam cortar um membro a ninguém. Ora, ele tinha cortado ao Arrobas membros essenciais. Isso provocou um processo, foi chamado ao reino, teve que pagar uma indenização enorme, saiu da Ilha da Madeira, bom, e a capitania sofreu muito com isso. Hoje é o Machico, que não se compara com o Funchal. No Funchal, quem tem um papel extremamente importante é o rei Dom Manuel. Esta peça extraordinária que estão a ver atrás de mim é um grande cruzeiro processional, é de prata, e das oficinas de Ourives de Lisboa, século XVI, foi oferecida pelo rei Dom Manuel à Sé do Funchal. Esta cruz já esteve enterrada. Uma vez foram lá os piratas e aquela gente à pressa, tinha morrido então uma pessoa, e eles na campa puseram isto por baixo e puseram o cadáver enrolado em lençóis por cima, e os piratas viram aquilo, mas viram o cadáver, julgavam que era mesmo um enterramento, não levaram a cruz. Dom Manuel gostava muito da Madeira, chamava a sua querida Ilha da Madeira, e tem um papel fundamental no nascimento da cidade. O Zarco tinha feito as casas dele e das filhas, o Funchal fidalgo, nobre, lá em cima, na colina de Santa Clara. E o povo, a ralé, os pescadores, tinham ficado na praia, a mais de 1 quilómetro de distância. Havia, portanto, 2 povoações.
uma povoação aristocrática, de palácios, e uma povoação de cabanas junto à praia de pescadores, e separadas por quase 1 quilómetro. Esse quilómetro tinha um canavial de canas de açúcar chamado o Chão do Duque. Ainda hoje se pode ver, porque está lá a estátua do Zarco. O rei Dom Manuel mandou dar esse chão, que era dele, o Chão do Duque, à Câmara do Funchal, para ali fazer a Câmara, o Tribunal, a Cadeia, a Alfândega, enfim, todas as repartições públicas, de maneira que aquilo ficava inteiramente ocupado. E as duas cidades, a cidade aristocrática e a cidade plebeia, ficavam unidas. Assim se evitou que o Funchal ficasse dividido em 2 lugares e ficou uma grande cidade como é hoje. Esta cruz é uma das muitas prendas dadas por o rei Dom Manuel à cidade de Funchal. Uma outra, e muito importante, é a Catedral. A Catedral de Funchal foi mandada fazer pelo rei Dom Manuel, mas com esta condição: eu faço o altar-mor e pago, e vocês fazem o resto. Resultado, a Catedral do Funchal quase só tem altar-mor, e é magnífico, é um monumento extraordinário. Marca essa liberalidade do rei. O dinheiro só chegou para fazer aquela parte da igreja, que em todo caso é um lindíssimo monumento da expansão portuguesa no mundo. Aquilo foi, durante algum tempo, a capital religiosa do Atlântico. A exposição tem 10 salas. Essas 10 salas vêm desde o início do século XV até ao século XX. Portanto, é toda a história da Madeira que aqui se pode evocar. Esta sala em que eu estou é uma sala de arte religiosa do século XV e XVI. É curioso, é tudo Flamengo. Quer dizer, os madeirenses, quando criam uma imagem para a sua igreja, não a mandavam comprar em Lisboa, mandavam-na comprar na Flandres. Isto pode ter muitas explicações. Uma delas é que, comprando na Flandres, podiam pagar com açúcar, e comprando em Lisboa não. Outra é que as imagens da Flandres, a arte flamenga, tinha um grande prestígio na altura. Outra é de que havia na Madeira inúmeros mercadores flamengos, que eles próprios encarregavam de fazer a encomenda das imagens. Estou-lhes a falar diante de um presépio, de uma natividade. Reparem, é uma composição completamente diferente das nossas. Lá está o menino, mas o verdadeiro centro do quadro é o Natal que ilumina toda a cena. É um astro, o Sol ou a Lua, dentro do qual há um anjo, mas é realmente o Natal do Sol invicto, o Natal, enfim, universal. Todo o quadro é realmente de uma grande beleza de composição e é de um mestre flamengo, com certeza. Estas 3 imagens são todas elas flamengas. Têm rostos muito bonitos, muito bonitos. A primeira que está aqui junto de mim é uma Santa Luzia. A Santa Luzia era a Santa dos Olhos. Tinha um grande culto em todo o país. Lá na minha beira baixa, Senhora Santa Luzia, vizinha do Castelejo, dá-me luz para os meus olhos. Sou ceguinha, não vos vejo. Estas 3 imagens são realmente peças notabilíssimas.
Outro quadro flamengo representa o São Nicolau. São Nicolau, na sua fase moderna, é o Santa Claus, é o Pai Natal. É o Pai Natal antes de o vestirem de encarnado. E representa o milagre, o primeiro milagre, grande milagre que ele fez. Imaginem que 3 jovens clérigos foram a uma estalagem e pediram para se instalar. O estalajadeiro disse que sim. À noite esquartejou-os todos e pô-los de salmoura nesta barrica. Bom, o São Nicolau soube disso, foi lá e conseguiu ressuscitá-los. E os clérigos aqui estão a sair da salmoura e tiveram uma longa vida. Estava numa instituição de caridade do Funchal e é também, enfim, uma contribuição. É muito bonita todo este planejamento, tudo isto é realmente muito bonito. Há aqui muitas outras coisas que vale a pena ver. Não dá para, em 25 minutos, eu mostrar-lhes as 10 salas, mas o senhor telespectador ainda tem tempo para vir aqui, adquirir um catálogo. O catálogo tem a reprodução de todas as 300 peças que aqui se apresentam. É uma oportunidade única de ter a arte da Madeira em sua própria casa, a arte da Ilha da Madeira. E eu felicito a direção desta Galeria Dom Luís por esta ideia de trazer a Ilha da Madeira até Lisboa, embora apenas por alguns dias. Mas isto permite ao lisboeta que nunca foi ao Funchal travar contacto com um espólio artístico, porventura único no nosso país.